Pois é, meus amigos, então, como bem disse o Fernando, uma pessoa confirmada de coronavírus em São Paulo, duas pessoas suspeitas na Bahia, uma descartada, mas a outra continua, ainda em observação, e nós ficamos também a nos perguntar, em Feira de Santana estaria isenta de qualquer suspeita? Eu acho que não. Primeiro, porque aqui é o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste, se não do Brasil. Por aqui passam centenas, milhares de pessoas que atravessam as fronteiras dos estados nordestinos e as fronteiras também da costa oeste do nosso continente. Paraguai, pessoas do Paraguai, pessoas da Argentina, pessoas de outros países que por aqui passam. E nós não estamos falando de que os aeroportos da Bahia também são locais de probabilidades. Nós hoje temos, talvez, a maior colônia asiática do estado da Bahia. A quantidade de asiáticos, que morejam em feira, eles não são, de alguma forma, diretamente objeto de qualquer risco, mas eles transitam também fora, eles viajam, vão, voltam, compram, amigos, parentes asiáticos também por aqui passam. Então, por que a Secretaria de Saúde de Feira de Santana não montar também o seu plano de uma emergência qualquer, como está se fazendo agora, né? São Paulo... mas São Paulo é São Paulo? Sim. Mas São Paulo não tem um trocamento rodoviário que Feira de Santana tem. Então, por que não fazer uma prevenção, uma reserva de alguns leitos em um local especial para possíveis suspeitos de contaminação? Se Jequié já teve suspeito, se Itabuna está tendo suspeito, porque São Paulo já tem não só suspeito, mas confirmado. Porque o maior entroncamento rodoviário não pode também começar a se preocupar com isso. Buscar os médicos especialistas, né? Aqui em Feira nós temos como uma das principais médicas dessa área de infectologia, que é a doutora Normede Pedreira. Por que não buscar a orientação dela, pedir o apoio dela? Por que não se colocar 10, 12 leitos disponíveis para uma eventualidade dessa? Prevenir é melhor que remediar. Se já tem caso suspeito em Itabuna, se já teve caso suspeito em Jequié, é possível que o infortúnio bata também na nossa porta e tenhamos caso suspeito. Então fica aí, portanto, essa sugestão ao prefeito Colbert Martins, que é médico, né? A sua secretária de saúde, por que não se criar uma pequena força-tarefa emergencial para esse período de tanta suspeita que há no mundo todo? Ninguém imaginava que na Itália poderia ser, já foram 17 mortos em Itália, então, salvo o melhor juízo, mais de 300 pessoas suspeitas de contaminação. Ontem tivemos mais mortes de pessoas também, e está chegando ali, aqui, acolá, ela vai chegando. Por exemplo, esse cara que veio de São Paulo, esse senhor, ele veio numa viagem, passou pela Itália, veio para o Brasil e está confirmado que ele tem o coronavírus. Então fica aqui essa ideia, para que o prefeito Colbert Martins possa criar aí uma mini força-tarefa, convidar médicos infectologistas, se tem Normede Pedreira, pode ser outros médicos infectologistas de Feira de Santana, para sugerir a eles. Se você tiver 8, 10, 12 leitos preparados para uma emergência dessa, para deixar essas pessoas, diríamos assim, isoladas, por que não? Bom, e ainda, mudando de um assunto para outro, Fernando, agora há pouco eu ouvi a entrevista do prefeito Salvador Assemineto no programa do nosso querido Luiz Santos, né? Levante a Voz, em que o prefeito dizia o seguinte, que na verdade a coordenação para a escolha vai ser uma discussão conjunta dele com o Zé Ronaldo e os demais participantes desse processo, Colbert Martins, Daiane Pimentel e Itagina. Ele disse que já conversou com os três. A Assemineto disse que já conversou com os três. Mas percebemos na conversa dele
de que não existe nenhum nome que seja este o preferencial. Nem o de Daiane, nem o de Tagino e nem o de Colbert. Não existe um nome preferencial, pelo menos dentro da visão do Semineto. Significa dizer que todos os três, que são da base de apoio dele, ele até disse que tanto faria ser PSL, PMDB, MDB como o DEM. Bom, pelo que eu percebi, não está assim, diríamos, considerando a situação de Zé Ronaldo, né? Melhor, a situação de Colbert, né? Até porque o Colbert é do MDB. Então está uma embolada muito grande, que diz que a partir de agora vão sentar para conversar. E hoje Humberto Andrade me dizia na sua coluna que acha difícil não sair 3 candidatos pela base do governo. Então a Semineto ou Zé Ronaldo não estariam subindo em 2 palanques, subindo em 3 palanques. O de Daiane, o de Colbert e o de Tagino. Porque Tagino disse que não votaria jamais em Colbert. Colbert é um candidato natural à reeleição. Só se Colbert fosse realmente um cara muito submisso para não sair candidato. Né? Só se fosse uma submissão muito grande. Se ajoelhar nos pés dos altos escalões do grupo político. A Daiane Pimentel tem 2,5 milhões para fazer campanha, né? Segundo dizem, e tem tempo de televisão que não se descartaria um cabelau desse num apoio. E Tagino, já disse, é aquele cara que é o galo de briga, que vai para a briga mesmo e quer ser candidato. Então, convenhamos que eu diria que a tarefa mais difícil de toda a história política de Zé Ronaldo é encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas, segundo o Humberto Andrade, não vai ter ponto de equilíbrio, coisa nenhuma. Vai ter 3 candidatos. Será? Pela parte do governo, Daiane, Tagino e Colbert. Será? O Humberto Andrade disse que sim. Mas eu ainda sou daqueles que, igual a São Tomé, quero ver para crer.